Essa semana inicia o aquecimento das votações aqui no Senado, principalmente a proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e outros temas correlacionados e 3 medidas provisórias que serão implantadas nesta semana. 3 medidas diferentes e todas igualmente importantes. Mas o tema dessa tarde que eu escolhi, senhor presidente, é o mês de agosto, é o mês das queimadas. Aqui no Centro-Oeste, aqui no Cerrado, é um mês que qualquer faísquinha de cigarro ou qualquer outro, por má intenção ou mesmo sem a intenção, termina pegando fogo no capinzal do Cerrado, que o Cerrado é uma vegetação seca, baixa, rasteira, capim e árvores tortas e baixas. E, de certo, esse fogo, devido à secura do ar e o calorão danado, ele se propaga com imensa facilidade. Lá em Rondônia, agora em Porto Velho, na semana passada, até mesmo uma ilustre juíza de direito me passou a mensagem reclamando que estava tudo fechado, a cidade foi coberta de fumaça. A cidade de Porto Velho coberta de fumaça. Chegou até a paralisar os voos. E ela estava falando comigo ao telefone com cansaço, parece que espirrando. Assim, de certo, ela tem uma alergia a essa fumaça. E lá no fórum do trabalho dela, que é muito próximo do Rio, Madeira, estavam as fotos que vieram todas mostrando a cidade escura, de tanta fumaça cobrindo a cidade de Porto Velho e outras cidades brasileiras. E aqui mesmo no Cerrado, muito fogo nas proximidades de Brasília. É a estação também das derrubadas. Lá em Rondônia, na Amazônia, no Mato Grosso, tinha um dia certo de colocar fogo nas derrubadas, que era o dia 24 de agosto. Dia 24 de agosto, o pessoal derrubava a floresta secava, ficava aqueles tocos, aquela coivara, e quando era no dia 24 de agosto, colocava fogo naquelas imensidões, que hoje diminuiu bastante, das derrubadas novas. Mas surgiu também, senhor presidente, um novo tipo clandestino de ocupação da floresta, ilegalmente, que ele não faz a derrubada total da floresta. Eles fazem um raleado nas árvores maiores no período das chuvas. Eles começam a desmatar ilegalmente no período chuvoso. E quando chega o período da seca, eles põem o fogo na floresta sem estar derrubada. Eles põem o fogo, assim, naquele raleadão de floresta, eles fazem derrubam as árvores menores, faz aquela maçaroca de palhada e folharada, e põe fogo ali dentro e termina que as árvores grandes também morrem. E fica um fumaceiro terrível, não é? Então, além dos incêndios acidentais, tem aqueles incêndios criminosos, que são muitos. E a segunda parte do meu pronunciamento, senhor presidente, telespectadores, vem de uma denúncia que eu recebi semana passada de ocupações por invasores de parques nacionais. O Parque Nacional do Pacaás Novos, lá em Rondônia, é o pico mais alto do estado. Ele é um parque muito bonito, tem umas regiões que vocês abrirem no Google, vocês vão encontrar o Parque de Pacaás Novos. A palavra Pacaás Novos parece um erro de concordância, mas é indígena. E esse parque tem paredões gigantescos de pedra, muito altos, e parece proposital aquele parque, aquelas pedras maciças. Debaixo daquelas pedras nascem os aquíferos. Quase todos os rios de Rondônia nascem daquele mesmo lugar. Uns vão para a direita, uns vão para a esquerda, uns vão para frente, outros vão para trás, e os rios nascem ali. E o pessoal é um parque nacional, belíssimo. Lá tem 2 espécies raríssimas. Tem uma ave chamada gavião real.
só tem ali. Esse gavião real, ele é imenso, parece uma águia. Ele tem de ponta da asa, uma na outra, 1 metro de extensão, de abertura das asas do gavião real. Ele plana muito alto, sereno, majestoso. Só tem lá. Tem um macaco, nessa região do Pacaás, nesses paredões, é o único macaco que vive em pedra. É chamado macaco-aranha. É igual o Homem-Aranha, ele sobe por aqueles pedregais, aquelas paredes, e vai vivendo por ali. Não tem em outro lugar do mundo. Então, há agora uma tendência à invasão de um parque nacional, que é chefiado pela ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes. É uma reserva maravilhosa, a preservação e beleza. Ao lado dela tem a maior área indígena do estado de Rondônia, com 1.800.000 hectares. Foi criado pelo presidente Sarney para atender os índios Urueu-Au-Au. Parece o nome de cachorro, né? Urueu-Au-Au. É o nome dos indígenas, os índios pequenos, que eram arredios, e que eles conseguiram. O Apoena Meireles, um dos maiores indianistas brasileiros, conseguiu convencer e fez trabalho de distribuição desses índios nessa imensa região, e essa área de reserva foi criada por Sarney. A área linda, eu já sobrevoei várias vezes. É um maciço vegetal singular, extraordinário, ali no estado de Rondônia. E agora, com essa onda, que parece que vamos desmatar tudo, eles estão entrando nas reservas indígenas, invasores ocupando e expulsando os índios, que são frágeis, pequenos, malocas, para poder medir terra para fazer derrubadas da floresta, da reserva indígena. Lógico que eu não vou concordar com isso. Lógico que eu não vou concordar com isso. Eu fui governador do estado, eu conheço essas áreas. Né? Já quando fui governador, eu mandava a Polícia Ambiental afastar esses ocupantes. Por conta do estado mesmo, pagava diárias, a Polícia Florestal ia para lá, para não deixar mexer, macular essas imensidões de reservas que pertencem ao mundo e ao povo brasileiro. Então, está tendo essas invasões. Eu solicito ao Ministério da Justiça, através aqui desses microfones, que o ministro Sérgio Moro tome providências de mandar a Força Nacional para socorrer os fiscais que estão dentro daquela área, sujeitos à morte, à chacina, e também a conflito com os indígenas, que são partes mais frágeis, para que possam, de fato, paralisar o processo de ocupação dessas reservas impressionantes do patrimônio nacional. Agora, quem entende da Amazônia é quem mora lá. Quem entende da Amazônia são os prefeitos. Quem entende da Amazônia são os governadores. E os governadores da Amazônia, ontem, o presidente do consórcio de Amazônia Legal, o governador do Amapá, ele produziu uma nota, Valdez Góes, falando que iria negociar os recursos que estão sendo boicotados da Noruega e da Alemanha diretamente com os governadores. Eu acho isso muito bom, porque os governos subnacionais, eles estão lá convivendo, e eles estão, o discurso dos governadores da Amazônia, eu no meu tempo de governador, o primeiro tema do nosso debate era a preservação da Amazônia. Nós todos, os governadores da minha época, subscrevemos documentos que o primeiro objetivo nosso era esse, depois buscar meios de monetizar quanto vale o carbono retido pelas árvores, de transformar esse patrimônio gigantesco, esse dinheiro da Alemanha, esse dinheiro da Noruega, é pouco, realmente é pouco, não faz grande diferença, mas ele é simbólico
De um e outro, vem a Alemanha, doa. Vem um banco, doa. Vem a Noruega, doa. Vem outros países, doa. Determina que nós vamos ter uma monetização da floresta. Vamos dar um valor real desse patrimônio. Você fala assim, o que é sequestro de carbono? Que diabo é sequestro de carbono? O que é que a floresta faz de bom para o clima? O sequestro de carbono significa, aquilo nós estudamos, todos os alunos aí, quem está me ouvindo, estudou a fotossíntese. Nós estudamos lá, talvez no quarto ano primário, no curso ginasial, a fotossíntese. A folha verde e o sol, ela absorve da atmosfera o gás carbônico. E esse gás carbônico absorvido faz a árvore crescer. E o que é carbono? É o peso das folhas, das árvores, dos troncos, das raízes, dos frutos e das flores. Isso tudo. Pese a Amazônia toda, numa grande balança. Aí você vai achar o valor do carbono, que são as árvores retidas ali no seu lenho, na sua casca, o carbono da atmosfera. Então, isso deve interessar aos amazônidas, deve interessar aos governadores. Por isso eu ressalto e apoio os governadores da Amazônia Legal, na pessoa do excelentíssimo governador, brilhante governador Valdez Góes, do estado do Amapá. Agora, senhor presidente, eu falo do Fundo da Amazônia, desse dinheiro que é pouco. Mas o Brasil não tem dinheiro. Ele é pouco, nós não temos. Está contingenciando tudo. Contingenciando da educação, contingenciando daqui, da acolá. Nem se fala das pesquisas científicas, nem se fala de bolsas, nem se fala de doutorado, nem se fala de nada, que quase tudo já acabou. Não é? Na realidade, esse dinheiro é pouco, mas ele é útil. Ele é útil, sim, é importante para a Amazônia. Mas nós queríamos que esse dinheiro não ficasse no BNDES. O BNDES fica no Rio de Janeiro. É longe, é difícil. Eu acho que esse dinheiro do Fundo da Amazônia, ele caberia muito bem dentro do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia, que tem agência em todas as cidades. O Banco da Amazônia tem a sede no Pará, mas tem lá na minha cidade de Ariquemes, tem o Banco da Amazônia. Esse Banco da Amazônia podia ser a porta de entrada dos projetos. Eles têm ótimos profissionais. O Fundo da Amazônia não deve ser administrado pelo BNDES, deve ser administrado pelo Banco da Amazônia. Isso é correto. Então, senhor presidente, diante de tudo isso, desses riscos, desmatamento, desmata, não desmata, vamos desmatar, não vamos desmatar. Olha, a Rondônia tem 40% desmatado, 42% desmatado. É suficiente. Eu estou lá. A produção hoje de boi, ela é confinada, é semi-confinada. A gente cria 12 mil bois, 40 mil bois em pequeno espaço. A gente dá ração, a milho, soja, faz a ração e dá para o gado. Ele engorda 1,5 kg por dia. 1,5 kg por dia. Então, a verticalização da agricultura no Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, imbatível, o Mato Grosso do Sul, Goiás, os maiores rebanhos bovinos. Como Goiás é caprichoso na criação de gado, o Mato Grosso do Sul, enfim, hoje a produtividade é muito elevada do Brasil na área de carne, leite, também de grãos. Isso é muito importante, mas não precisa mais desmatar. A gente pode combater, utilizar racionalmente as áreas degradadas de pastagem. Gente, dê uma volta aqui por perto de Brasília, visite algumas fazendas, você vai olhar áreas degradadas, pasto seco, cupim no meio do pasto, áreas improdutivas, você coloca uma cabeça de gado para 2 hectares, uma cabeça de gado para 1 hectare, por 10 mil metros quadrados, para uma cabeça de gado. Se você recuperasse essas áreas degradadas, você podia colocar 4, 6, 8 cabeças de gado em 1 hectare de pastagem recuperada, né, adubada, corrigida, manejada adequadamente. Então, senhor presidente, esse boicote
as ofensas ditas por autoridades brasileiras contra a Alemanha, contra a Noruega, fazendo acusações, isso não leva a nada. Isso pode dar uma economia reversa, prejudicial ao Brasil. Primeiro porque hoje o mundo quer um produto limpo, sabendo de onde veio esse milho, de onde foi criado esse boi, onde foi produzida essa soja. Essa soja veio de áreas, por exemplo, regularizadas ou veio de áreas de parques, de áreas de reservas. O boi de área de reserva, a criação de plantação de soja de áreas de reserva não é comercializado. Vai terminar causando um prejuízo nas exportações brasileiras, um boicote internacional, porque a Alemanha é rica e ela conversando com a França, conversando com a Alemanha, com a Inglaterra, conversando com os outros, termina esse acordo Mercosul-União Europeia sendo frustrado ou adiado para o Brasil. O Brasil não pode se isolar, porque a agenda ambiental é importante para o mundo inteiro e ninguém discute conter todos os fatores que possam alterar o equilíbrio do clima. Então, senhor presidente, o senhor sabe que o mundo está parado, a economia está baixa, a Europa não cresce, a Europa é 1%. Não é? Aqui, todos os países estão crescendo muito pouco no mundo, a China está decrescendo, em briga com os Estados Unidos, há uma onda perigosa na economia internacional. Então, nós temos que ter o devido cuidado, um cuidado de nós. Nós somos um país crítico. Se a gente caçar briga, caçar encrenca com o mundo, termina nós afundando mais. Então, nós temos que abrir, nós temos que realmente ser simpáticos aos países. Nós não vamos vender a Amazônia para ninguém, nós não vamos entregar a Amazônia para ninguém, nós não vamos perder soberania por nada, porque nós controlamos a Amazônia, a gente conhece a Amazônia, Valdez Góes conhece o Amapá, o Helder Barbalho conhece o Pará, todos os governadores lá do Acre conhecem o Acre muito bem, e assim o Tocantins está aí, o Eduardo que conhece com a palma da mão, sabe a necessidade. Nós conhecemos as nossas realidades, ninguém vai perder soberania, dá para a gente conviver muito bem com nossas áreas abertas, vamos verticalizar, vamos produzir, vamos enriquecer, vamos aumentar as exportações, vamos trabalhar nossas tragédias econômicas, nossas décadas e décadas perdidas, vamos levantar o Brasil a partir da austeridade, da economia, etc. Então, minhas senhoras e meus senhores, é esse o meu discurso de hoje. E é chamar a atenção para não deixar o ministro da Justiça, não deixar ocupar as áreas de reservas indígenas. Olha, gente, quando o Cabral chegou aqui no Brasil, ele encontrou foi índio. E nós fizemos um DNA nosso tudo aqui dentro, vai achar dentro do nosso corpo o negro aqui dentro. Nós temos um negro escondido na gente, nós temos um índio aqui dentro de cada um de nós. Você que é acriano, você tem mais índio que todo mundo, você seja grandão, você tem nordestino aí dentro, você tem negro aí dentro, você tem tudo aqui dentro. Nós somos a mestiçagem brasileira, como diz Darcy Ribeiro. Então, não tem essa, nós não vamos perder nada, a soberania depende de nós, quem ama o Brasil somos nós, quem vai defender o Brasil somos nós que gostamos de nós, ninguém lá de fora vem aqui nos pegar em nossa mão para fazer o dever de casa, nós é que devemos cuidar dos nossos interesses, nossos patrimônios. Então, minha gente, esse é o meu discurso hoje. Eu não sou aquele ambientalista, não sou ligado a nenhuma ONG, eu não conheço poucas pessoas que trabalham nessas organizações, mas tenho respeito pelos institutos sérios. Eu acho que o governo federal sozinho e os estados não dão conta de cuidar dessa imensidão de Brasil. Essas organizações falam assim, eu sou contra as ONGs, porque as ONGs são interesseiras, querem lesar o patrimônio, vive mamando no governo, nada disso. Por exemplo, eu pergunto a vocês, o que é uma organização não governamental? Por exemplo, a Igreja Católica, o que é? Além de tudo, não é uma organização, as pastorais, as igrejas evangélicas que
cuida, as igrejas evangélicas, maioria e católica e grandes corações brasileiros generosos, cuida da dependência química, que vai tratar. São pessoas isoladas. Quem levanta a madrugada para levar um sopão para os moradores de rua? Quem faz isso no Brasil? Você acha que o assistente social aqui de Brasília, a secretária vai fazer um sopão e botar num jipe e sair distribuindo de porta em porta nos pontos de ônibus para os moradores de rua? Não. Quem faz são as pessoas de boa vontade. Essas pessoas não podem jogar pedra nela, não. Elas produzem, essas pessoas, isoladas e anonimamente, elas produzem um trabalho incalculável de riqueza. Quanto custa esse trabalho? Esse fantástico trabalho em defesa das pessoas pobres, carentes do Brasil. Não tem preço calculado, não tem estatística que prove isso, mas ela existe. Assim sendo, eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade e dou por encerrado o meu pronunciamento dessa tarde. Muito obrigado.